Graça e paz, igreja. Amém. Graça e paz também para você que está em casa. Abra sua Bíblia em João, capítulo 13, versículo 12 ao versículo de número 15. João, capítulo 13, versículo 12 até o versículo de número 15. Podemos ler? Diz assim: Quando terminou de lavar os pés, Jesus tornou a vestir a sua capa, voltou ao seu lugar, então lhes perguntou: Entendeis o que eu lhes fiz? Vou repetir. Vocês entendem o que eu lhes fiz? Vocês me chamam mestre, Senhor, e com razão, pois eu sou. Pois bem, se eu, sendo Senhor e mestre de vocês, lavei os pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Eu lhes dei o exemplo para que vocês façam como eu fiz. Eu lhes dei o exemplo para que vocês façam como eu fiz. Digo-lhes verdadeiramente que nenhum escravo é maior que o seu senhor, como também nenhum mensageiro é maior que aquele que o enviou. Aquele que vocês sabem estas coisas, agora que vocês sabem estas coisas, felizes serão se praticarem. Irmãos, quando o pastor Marcel ministrou numa formatura de informática do Instituto Reviver sobre João capítulo 13, esse texto invadiu meu coração. O pastor Marcel trouxe essa mensagem para a igreja e também na célula. E esse texto ele tem invadido a nossa realidade, até porque em João capítulo 13, o ministério de Jesus ele deixa de ser público e passa a ser alguns capítulos, segundo João, mais individuais, mais discipulados, onde Jesus vai chamar os discípulos para alguns ensinamentos. Nós sabemos que a trajetória de Jesus ela está se encerrando de forma terrena, de forma presencial. Eu, de acordo com o que o pastor Marcel trouxe para a igreja, e bem citado, a hora de Jesus estava chegando. O texto de João capítulo 2 dizendo: mulher, ainda não chegou a minha hora. Mas do capítulo 12 em diante ele vai dizendo: é chegada a minha hora, chegou minha hora. E eu, olhando para esse texto, eu fiquei lembrando de um momento onde os discípulos de João Batista vão perguntar para Jesus por que eles jejuam e os discípulos de Jesus não jejuam. E Jesus sabiamente responde: eles não precisam jejuar agora, porque o noivo ainda está com eles. Mas chegará um momento em que o noivo seria retirado e eles teriam que jejuar. Então a missão terrena de Jesus está perto de ser completa e a hora de jejuar estava chegando. De forma ilustrativa, Jesus está passando o bastão humano para os discípulos, que após a morte e a ressurreição, os discípulos estão com a responsabilidade, através do apoio do Espírito Santo, de dar seguimento, dar continuidade à obra redentora, a dar continuidade à igreja do Senhor, contar para toda criatura aquilo que Jesus fez. E para isso, Jesus precisava de gastar um tempo individual. Sabe quando você vai entrar de férias do trabalho e você para, ensina, mostra e fala assim: a partir de agora é com vocês. Quando nós pais vamos pegar os nossos filhos e ensinar, você mãe ensinando a sua filha a cozinhar, dizendo: agora é com você. Você vai casar, você vai morar sozinho, agora não tem mamãe, não tem papai mais, agora é com você. O que Jesus estava fazendo
era trazer ao coração deles que agora a responsabilidade estava na mão dos discípulos. E se nós olharmos para Pedro, Pedro foi um que em Atos experimentou isso. Em alguns momentos Jesus não estava mais presente, Pedro tinha que tomar a decisão. E nós lemos em João 13 que Jesus convoca os discípulos para uma nobre missão. Que missão é essa? Essa missão está no versículo 15. Eu lhes dei o exemplo, para que vocês façam exatamente o que eu fiz. Queridos, Jesus ensinou, Jesus mostrou na prática o que ele estava fazendo, e ele deu uma ordem, uma chamada, uma responsabilidade, dizendo: eu fiz, é assim que faz, e agora vocês vão fazer também. Se nós lermos o texto, olharmos e procurarmos entender o que Jesus fez, o versículo 1 vai dizer que Jesus os amou, e os amou até o fim. Dentro daquilo que o pastor Marcel trouxe, Jesus prestou um serviço de humildade. Ele lavou os pés dos discípulos, ou seja, ele serviu, ele se humilhou, ele dizendo: eu sendo Senhor e Mestre, estou lavando os pés, então façam também. E também ele purificou, apontando para a obra redentora na cruz do Calvário, de salvação, de purificação. E ele também trouxe essa missão. Que missão é essa? O serviço, a humildade e o serviço. Jesus está dizendo para a igreja: eu estou ensinando vocês a forma correta de servir. Então agora que vocês aprenderam, faça, e faça uns com os outros. Ele deixou claro que eles deviam considerar uns aos outros, se humilhar diante dos outros. E nós bem podemos perceber que os discípulos aprenderam. 2000 anos depois, olhando para a história, a igreja lavou o pé de muita gente. Se nós estudarmos um pouco de Atos, nós vamos ver uma igreja lavando os pés de uma nação. Nós vamos ver nas cartas paulinas uma igreja cuidando das viúvas, dos órfãos, dos impossibilitados, cuidando daqueles que estavam aprisionados das trevas e sendo levados para a luz. Se nós olharmos, hoje grande parte de vocês ficou em casa, celebrando aí a consciência negra, e me fez lembrar de um pastor chamado Martin Luther King, que tinha o seguinte lema: eu tenho um sonho, e através de um sonho, ele lavou o pé de uma nação, lavou o pé, dos negros, de uma raça, e ele lutou fielmente, não só ele, mas outros, levantando a bandeira da igualdade, ou seja, lavou os pés de uma nação. E hoje nós estamos celebrando, e se estamos todos juntos, é graças a Deus e à luta de algumas pessoas como esse homem. Em alguns estudos, um homem chamado Basílio de Cesareia, no século IV, ele também lavou os pés de muita gente. Daí começou a revolução cristã, de criarem hospitais, abrigos, asilos, da igreja ser uma igreja, não só dentro, mas também fora. Enfrentaram várias situações, e o cristão, dominado pelo Espírito, que entendeu a missão, ele não tem medo de pegar a enfermidade, ele cai para dentro por causa da convicção. E esse homem fez várias basílicas, que eram casas de apoio. Lendo hoje à tarde
algo que mexe muito com o meu coração, sobre a história dos moravianos, homens que isso faz o meu coração arder. Alguns deles chegam para um homem ateu que tinha cerca de 3.000 escravos e pede para pregar o evangelho para esses escravos, e o homem nega e fala: não pode de forma nenhuma. E eles falam: e agora a gente vai deixar aqueles escravos sem ouvirem o evangelho de Cristo? Deus nos dá uma estratégia. E sabe qual foi a estratégia que eles receberam de Deus? Deixa a gente servir vocês como escravo para sempre. Se nós formos vendidos, dados como escravos, vocês vão deixar nós pregarmos o evangelho? E aquele homem aceitou. E na despedida deles no navio, os historiadores citam isso, que quando perguntam para eles como vocês vão fazer, de que forma vocês vão fazer, e agora seus sonhos, seus planos, e eles vão falar assim: que o Cordeiro receba a recompensa do nosso sofrimento. Irmãos, isso é marcante. Homens que deixaram os seus sonhos, os seus planos, em busca de um ideal, daquilo que eles entenderam, para pregar o evangelho, salvar vida, restaurar pessoas. Ao longo da história, quantos projetos missionários, quantas viagens missionárias, quantos atos de serviço foram feitos para que nações fossem cuidadas, quantos avivamentos, pessoas que entenderam a missão, pessoas que compreenderam a missão e partiram para dentro rumo ao seu chamado. E olhando para a realidade da Igreja Batista Reviver, olhando para o evangelho ao longo desses anos que nós temos vivido, fiquei refletindo e pensando como que nós, como igreja, temos lavado os pés da cidade de Miraí. Através das células, o evangelho tem sido pregado em cada lar e tornado mais acessível a entrada. Quando nós olhamos para as visitas da policlínica, as palavras ministradas, os lanches entregues, quando nós olhamos para o trabalho do Instituto Reviver, nós lavamos os pés, levamos o evangelho de Cristo. Estava vendo hoje a foto minha com o Tiago. O Tiago está trabalhando, já recebeu o seu salário, e isso alegra o nosso coração. Eu vejo jovens direcionados, crianças, através do esporte, através da casa, da informática. A gente acaba sendo ponte também para pessoas conseguirem trabalho. Isso é lavar os pés. E quando vem aqui para dentro da igreja, ou então algum ministério da cidade, aí que a nossa alegria fica completa, porque nós estamos servindo a nossa cidade. Nas minhas reflexões, me fez lembrar também quantas visitas na fundação que nós como igreja fizemos, lavando os pés das pessoas que estavam numa situação muito difícil, dando uma palavra de esperança, fazendo alguém rir. Quantas visitas no hospital, no abrigo, Frederico Ozanam, nós como igreja, quantas visitas nós fizemos na segunda-feira, quantos velórios, quantos caixões nós carregamos, quantas pessoas nós internamos em centros de acolhimento. Essa não é a palavra certa, não, mas eu ainda vou aprender a palavra certa. Quantas pessoas nós acolhemos lá no centro. E hoje eu vejo que nossa igreja, ela tem lavado os pés uns dos outros. E sem contar o nosso relacionamento diário aqui. Não somos perfeitos, temos muito a melhorar, mas nós temos cuidado uns dos outros. Nós temos momentos difíceis, você talvez tenha uma personalidade difícil também, e no meio disso tudo a graça de Deus prevalece e a gente consegue lavar os pés uns dos outros. E dentro dessa reflexão, eu vejo que esse serviço que Jesus deixou, quando ele é bem feito, muitas pessoas são impactadas. E no texto eu vejo uma preocupação de Jesus em
esse serviço ser feito com muito êxito. E olhando para a história, e agora que eu quero que você redobre a sua atenção. Do mesmo tempo que, talvez eu citando aqui, você lembrou que você teve seus pés lavados, ou que você lavou os pés, que você estendeu a mão, você participou do cuidado da vida de alguém. Mas ao longo da história eu tenho percebido muita gente frustrada com o serviço. Muita gente falando assim: eu lavei os pés de todo mundo, e quando chegou na hora de lavar meu pé, não lavaram. Muita gente falando: eu carreguei a igreja nas costas, e não falo só Batista Reviver, agora eu estou falando no contexto geral. Eu carreguei, eu fiz, eu aconteci, eu gastei horas, eu gastei recursos, eu gastei tempo, mas eu não recebi a recompensa. Meu nome não foi citado no agradecimento final. Convidou todo mundo para tal e não me convidou. Citou fulano, promoveu fulano, mas o meu nome, ele não foi citado. Eu ajudei todo mundo e estou aqui passando dificuldade. Cadê os irmãos? Parece que pede para tentar levar você para o hospital numa lona, para ninguém da igreja saber que você foi internado, e você sair de lá e pensar assim: ninguém veio aqui me ver. Graças a Deus ninguém veio. Que agora também eu posso falar: cadê a igreja? Eu ajudei, eu fiz isso. E às vezes no meio de um problema que você está enfrentando, vem essa frustração. O inimigo, a sua mente, talvez os seus familiares que não têm entendimento, jogam algumas coisas na sua cara, e talvez você teve excessos, e você chamou de direcionamento do Espírito, mas o Espírito trabalha também com equilíbrio. Tem coisas que ele pede de um que ele não vai pedir do outro. E olhando para esse texto do 1 ao 15, eu vi que tem a missão. Jesus falou: façam exatamente como eu fiz. Lavem os pés, sirvam, se humilhem. Mas o versículo 12, ele traz uma resposta que mexe comigo. Porque do versículo 1 ao versículo 11 é o episódio, a cena do lava-pés, o momento ali de Pedro. Mas no versículo 12, Jesus vai falar assim: quando terminou de lavar os pés, Jesus tornou a vestir sua capa e voltou ao seu lugar. E então lhes perguntou: entenderam o que eu fiz? Eu vou repetir: entenderam o que eu fiz? Amados, esse versículo ele tem mexido comigo nesses dias, porque nós vemos Jesus fazendo, e nós vemos Jesus chamando os discípulos a fazerem, e a regra é clara: eu aprendo e eu faço. Só que Jesus, ele é perfeito nos seus ensinamentos, porque ele está falando: você vê, aprende, mas você entende. E depois que você entende, você faz. Eu tenho visto muitas pessoas vendo e fazendo, mas ainda não entendeu. E eu fico imaginando uma pausa de Jesus falando assim: vocês viram, né? Agora, vocês entenderam o que eu fiz? Vocês entenderam? Já que vocês entenderam o que eu fiz, e se a gente ir mais no versículo, vocês entenderam quem eu sou? Eu sendo Senhor e Mestre, eu lavei os vossos pés. Agora eu vou dizer que vocês devem lavar os pés uns dos outros. Mas eu tenho percebido que fazer sem entender é uma porta aberta para a frustração. Fazer por fazer é uma porta aberta para você se frustrar, porque fazer todo mundo faz,
quem é crente, quem não é crente, quem sabe, quem não sabe, todo mundo junta no mesmo pacote. Tem uma feijoada, a gente vai entregar, por que você precisa? Ser crente? Não, você precisa saber pilotar uma moto, e você vai ajudar, você vai ficar feliz, e você vai enturmar no meio da galera, e dependendo, daqui a pouco você está até servindo a Deus, mas dependendo não, fazer, todo mundo faz. Qualquer um que tenha bondade comum no seu entendimento, serve, cuida de uma criança, ajuda financeiramente, mas nós precisamos de fazer, e precisamos de entender aquilo que nós estamos fazendo. Guarde isso no seu coração. Se você pular essa ordem que eu estou te ensinando aqui hoje, você está fadado ao fracasso, você está fadado à frustração. Primeiro você aprende, você vê, você entende, aí depois você faz. Mediante a palavra do Israel trota uma vez, primeiro você é revestido, tem uma experiência com Deus, entende o que Deus fez, depois envia-me a mim. Só que ser enviado talvez é bonito, ser enviado talvez vai mexer no seu ego, ser útil para quem tem um senso de inutilidade pode completar o seu ego e te dar uma resposta, e você temporariamente vai ficar bem, e vai crescendo na igreja, e vai desenvolvendo, e talvez você fala bem, ou desempenhe alguma coisa bem, aí você vai, mas vai chegar um momento, que o Espírito de Deus vai te cobrar, algumas responsabilidades. Talvez você é bom músico, mas você não é um bom cristão. É melhor um mau músico cristão. Talvez você é um excelente pastor, um excelente pregador, mas é fraco nas disciplinas espirituais e cristãs. É melhor falar mal, é melhor não saber, não ter a eloquência necessária, mas ser um bom cristão. Porque o bom cristão, ele vai para o Senhor, e o Espírito Santo de Deus que capacita ele. Então aqui eu preciso te entender, te ensinar, que não é sobre o que você sabe fazer, é sobre o que você carrega aí dentro. Porque talvez você é fera no iPhone, mas preste atenção nisso, isso não é cobertura de marketing, é serviço a Deus. Então não é o quão bem eu manuseio um celular, não é se eu carrego ou não a presença de Deus. Porque você pode, através de uma postagem, levar Cristo para a vida de alguém. E as coisas em Cristo, elas são espirituais. Nada aqui é secular, nada, nem a pregação, nem o teclado, nem o abrir a porta, nem o apagar ou acender as luzes, ligar um ar-condicionado, cozinhar lá na cantina, nada aqui é secular, tudo é espiritual e para a glória de Deus. E eu preciso te ensinar um segredo que talvez você não sabe. O dono disso tudo aqui, ele sonda seu pensamento quando você está prestando um serviço para ele. Ai meu Deus, só tem eu. Ai, não fala isso não. Vou fazer porque só tem eu. Vou servir, mas é só eu. Não é não. Tem outros 7.000 que não se dobraram. E o Espírito Santo pode estar falando, daqui a pouco você não serve mais, porque eu vi, o pastor Marcel não ouviu, o pastor Everton não ouviu, o seu líder não ouviu, mas o dono de tudo, ele ouve. Irmãos, nós que a gente vai estudando, a gente começa a decifrar rosto, face, se você está agradado ou não. Imagina o Espírito de Deus, que antes mesmo da palavra chegar, ele já sabe. Eu estou nessa Kombi de novo, esse pessoal que não está valorizando. Irmãos, é privilégio servir ao Senhor. Meu Deus do céu, estou fazendo isso aqui para esse povo só vem para comer. É privilégio nós termos a oportunidade. Mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Estou pregando e o povo não está nem aí. Continua pregando.
Estou ensinando e o povo não está nem aí. Tem gente aqui na célula, pastor, que só vem para comer. Dá comida a ele. Mas prega a palavra também, que vai ter uma hora que ele vai estar lá ouvindo a palavra e o Espírito Santo pode mudar o coração dele. Talvez você veio por um motivo que não é Jesus e hoje você está aqui. Aí voltando para o texto, quem entende não faz por fazer. Quem entende não faz porque o outro fez. Quem entende não faz para aparecer, por elogio ou por dinheiro. Quem entende faz porque entendeu. Nós precisamos de ser uma igreja que entende. Quem entende o que é ser pai ou ser mãe, principalmente ser mãe, o sono fica em segundo plano. O cuidado do corpo fica em segundo plano. O arrumar do cabelo fica em segundo plano. Porque tem algo que, por aquele momento, está em primeiro plano. O que é isso? Entendimento. Quando você assume um compromisso no trabalho, e você tem que abrir mão de certas coisas, o que é isso? Entendimento. E nós, como igreja, precisamos de entendimento. Jesus quis deixar claro para os seus discípulos, para a sua futura igreja, que eles tinham uma missão. Mas se eles não entendessem o porquê da missão, eles seriam apenas robôs. Ao longo da minha trajetória na Igreja Batista Reviver, eu vi muito robô. Fazia o que os líderes pediam, mas não tinham entendimento do que estavam fazendo. O vento veio, vieram chuvas, rios e ventos, e deram contra aquela casa, e ela caiu. E a igreja olhou e falou: nossa, era tão promissor, era tão abençoado, mas se foi, porque só reproduzia o que as pessoas pediam. Pedia para orar, orava. Pedia para ler, lia. Pedia para pregar, pregava. Mas se não pedisse, não orava, não lia, não pregava. Aí nós olhamos, muitos Maria vai com as outras. Evangelismo na porta do baile. Eu já fui em vários e vi muita gente mais ou menos ficar grandona em evangelismo. O que você está fazendo aqui? Você vai entrar aqui. A vida com Deus essa pessoa não tinha, mas ela estava no meio da turma, no meio do bonde. Então, se todo mundo é crente no bonde, eu também sou, mas na vida diária não era. Tem muita gente na igreja que é Maria vai com as outras. Vamos orar em roda aqui, ora que é uma beleza, mas no individual não entendeu, não consegue a disciplina da oração. Até vem 6 horas da manhã, mas não tem a disciplina da vida com Deus. Até vem nos relógios, ora no quartinho, assina e faz questão de assinar lá. Pastor Miguel te dá um parabéns, amado parabéns. Não que não tenha que fazer, mas se você está mais preocupado com a assinatura do que com o tempo lá dentro, a gente tem que entender. Não, mas eu vou, porque assim, eu faço, é igual casamento, tem casamento que eu vou, irmãos, que eu faço questão de abraçar o noivo, questão, para ele entender, o pastor Everton veio, mas na igreja não funciona assim, porque quem tem que ver, está vendo. Aí no final, o pastor Marcel gosta de dar uma valorizada, falar o nome da galera, que é bonito, mas se ele não falar seu nome, irmão, você tem que servir do mesmo jeito. Você tem que amar do mesmo jeito. Porque se você fizer só pelo pastor Marcel, o dia que o pastor Marcel não tiver, aí você para de fazer. E tem muitos que não entenderam e acabam sendo fariseus. Dizimam, fazem, acontecem, mas não entenderam. E olhando para a parte boa, ninguém para quem entendeu. Por isso que Jesus está falando, vocês entenderam? Irmãos, quem entendeu, você pode tentar tirar o cara de cabeça, que ele não sai. Ah, mas você está perdendo dinheiro. Não tem problema, eu entendi o que Jesus fez por mim. Ah não, mas você é um bobo lá naquela igreja, todo mundo não faz e você faz. Você entendeu? Vai valer a pena.
Ah, mas ninguém te reconhece. Você entendeu? Vai valer a pena. Ninguém chega no horário e você não atrasa. Você entendeu? Vai valer a pena. Porque tudo que nós estamos fazendo aqui é para Deus, ou melhor, precisa ser para Deus. Se é para Deus, eu estou aqui diretamente na palavra, que o próprio Deus vai te recompensar. A igreja pode dar uma ofertinha, pode ajudar, mas guarda isso. A sua recompensa no momento difícil não vai ser a igreja que vai dar. Dependendo, Deus não vai nem deixar a igreja participar. Para você entender que a glória não é da igreja, a glória é dele. Nos momentos difíceis, tudo bem que pode ser que a igreja, os irmãos, os pastores, eles vão estar lá. Mas guarde uma coisa: o Espírito Santo de Deus estará em qualquer situação. Quem tem que estar não é o pastor Marcel. Quem tem que estar nas situações difíceis da sua vida é o Espírito Santo. Porque se o pastor Marcel tiver e o Espírito Santo não tiver, você está lascado. O Espírito Santo é que nos ajuda nas nossas fraquezas. Nós não sabemos orar como convém, mas Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E no tempo que eu tenho vivido de igreja, tem hora que é Deus que segura. Deus cria uma situação, não deixa ninguém lá. Se você não entendeu, você fica frustrado. Me abandonaram, tiraram de mim, me esqueceram. Mas é o Espírito Santo de Deus que está mostrando que você estava esperando demais no homem. O seu socorro, ele não vem daqui, ó. O seu socorro vem daqui. Irmãos, tem coisa que Deus vai soprar, vai falar assim, não vai deixar acontecer, para Ele te preparar, para Ele te treinar, para, se necessário, Ele te humilhar, para que você entenda que você não está aqui por causa de homem. Irmãos, eu posso te fazer raiva, e digo mais, se conviver comigo vai passar raiva, mas o Espírito Santo não vai te fazer raiva. Pastor, você falou umas verdades para mim, mas o Espírito Santo não vai te abandonar. Pede Ele para diluir as verdades. Pastor Marcel foi bruto comigo, foi firme, pastor, ficou até vermelho. Irmão, segura essa e leva para o Espírito Santo. Ele não vai te abandonar, porque a gente vai passar, mas o Espírito Santo de Deus, Ele continua. Precisamos de entendimento antes de executarmos a missão. Entenda antes, não empolga não. Jesus falou, antes de você construir uma torre, você vai calcular os gastos para você não passar vergonha no meio do caminho. Jesus, quando estava chamando os discípulos, Ele estava falando assim, não precisa vir emocionado não, se for emocionado não vem. E às vezes nós pensamos, ah pastor, eu vou lá, né? Não tem ninguém. Irmãos, é um privilégio, Deus tem um monte. Deus usa quem Ele quer, da forma que Ele quer, ou se necessário Ele fecha alguns ministérios. Ele não tem problema nenhum com isso. Ele só não quer gente murmuradora, que fica reclamando, com cara feia. Com as crianças, irmão, paciência com as crianças, são crianças, amém? São crianças, não são adultos não. Então, graças a Deus, os irmãos já têm cuidado, mas continua. Por quê? É Deus que recompensa. Ai meu Deus, vou ter que limpar aqui. Gente, limpa com carinho. Ainda bem que tem a gente para limpar, e graças a Deus tem gente para sujar. Imagina, irmãos, se não tivesse gente para sujar a igreja, para sujar o sítio, para sujar as salas. Imagina se não tivesse criança para comer pipoca, adolescente na célula para comer o lanche tudo e não ajudar, jovem que às vezes não contribui, não chega junto, mas está comendo. Ainda bem que eles estão aqui, irmãos. Chama no cantinho, dá o toque, mas mantém o cara aqui. Porque nós temos que entender a missão. E aí, você que entendeu, eu quero tocar em algumas áreas aqui. Se você é um diácono, você tem que ter entendido a missão. A missão de ser um diácono. Se você faz parte do louvor da igreja, você tem que entender a missão. Tem que entender, peraí, por que eu estou lá? Quem me chamou? Pastor Marcel que me deu uma moral, ou Deus que me chamou? Nós pastores,
A gente tem que entender a missão. Se a gente olhar para as coisas da terra, para as coisas do mundo, irmãos, não está lascado. Só que é entendimento da missão. Quem me chamou? Eu coloquei a proteção de tela do meu celular, Sofia e um pastor alemão, para eu entender do dia que eu saí da Energisa. O dia que eu saí da Energisa, toda vez que eu olho meu celular, eu falo assim: eu tenho uma missão de ser um pastor nessa nação. Ministério infantil, faz com carinho. Irmãos do Ministério Infantil, se a gente ganhar essas crianças para Jesus agora, nós estamos feitos. Esses meninos vão servir aqui, vai servir lá, eles vão servir na escola. Nós temos que plantar essa semente de entendimento nessas crianças. Faça cada dia como se fosse a última aula. Deus tem que salvar alguém. As nossas ofertas, os nossos dízimos, façam com entendimento. Se você não está dizimando, passe a dizimar e dizime com entendimento. Você que presta algum serviço no instituto, faça com entendimento. Tem alguém lá precisando de uma palavra de esperança, e essa palavra vai vir através da sua vida. Talvez é um abraço, é um sorriso, é algo que possa ser feito, vai vir através de você. Você que ora no quartinho, ore com entendimento, busque ao Senhor naquele lugar. Você intercessor da igreja, você que vem no ciclo de oração, venha com entendimento. A galera da oração, irmãos, ore com entendimento, que o que guarda essa igreja, o que preserva essa igreja é a turma que ora. Pastor, mas ninguém está me vendo clamar pela igreja. Pastor, eu oro por vocês todos os dias. Continua orando, porque Deus está ouvindo a sua oração, e Deus só está fazendo porque nós estamos orando. Você que está na policlínica, continua fazendo com entendimento. Você que está na célula, faça com entendimento, e que Deus gere em nosso coração entendimento. Olhando para esse texto, Jesus falando: eu amei vocês, eu purifiquei vocês, eu servi vocês. Vocês entenderam? Acrescentando uma palavra minha, entenderam mesmo? Agora reproduzam. Irmãos, gere essa reflexão no seu coração. Eu entendo o que eu exerço aqui na igreja. Eu entendo o papel que eu tenho, seja de consagração, seja lá no comércio. Você entende que nós somos a luz do mundo, nós somos o sal da terra, e que nós que fomos amados por Cristo, alcançados por Cristo, estamos recebendo uma oportunidade de ser luz na vida de alguém, de lavar os pés de alguém. Pastor, mas ninguém lavou, ninguém fez. Irmãos, você vai lavar, você vai fazer, você vai estender a mão. Pastor, eu não tenho toda a qualificação. Não tem problema, você precisa de ter um coração que entendeu. Se você entendeu que Cristo, lavou os nossos pés, você vai reproduzir isso. Afinal de contas, estamos aqui porque outrora alguém lavou nossos pés, alguém teve paciência com a gente, alguém estendeu a mão para a gente, e nós precisamos de estender a mão. Existe uma chama missionária dentro de nós, dentro da Igreja Batista Reviver, dentro de quem entendeu. Então, passou esse tempo que o nosso entendimento era que missionário é só o pastor Fernando, só o Luciano. Queridos, o Eduardo é um missionário, a Débora é uma missionária, o Gabriel é um missionário, o Almir é um missionário, o Nando é um missionário. Todos nós somos missionários, porque diariamente nós estamos convivendo com pessoas e precisamos de lavar os pés dessas pessoas. Quem tem o pé lavado por Cristo, entendeu, ele lava o pé das outras pessoas. Se coloque de pé no nome de Jesus.
e nós vamos orar. Eu quero convidar você aqui à frente, você que entende, pastor, eu quero entender melhor o que Deus tem para a minha vida. Eu quero entender melhor, eu quero ter esse entendimento, porque o que eu citei aqui, Jesus mostrou, perguntou se entendeu, depois falou faz. Pastor, eu quero entender. Nós, igreja, queremos orar por você e eu peço que você saia do seu lugar. Eu quero entender onde Deus me quer. E os obreiros vêm com vontade de orar, irmãos, porque eu sei que Deus pode fazer algo na vida dos nossos irmãos. Talvez você está confuso, pensando sobre o seu chamado. Eu quero orar nessa noite pedindo, Deus, mostra a sua vontade para nós. Faz a gente entender o que o Senhor espera de nós. Você que está aqui, nós queremos orar. Eu quero convidar os obreiros. Irmãos, vem cá para a gente orar por você. Eu quero pedir ao Espírito Santo que gera no seu coração entendimento. Se você está mais ou menos no chamado, pastor, parei, não estou fazendo mais nada para Deus, eu quero que você venha aqui à frente para nós intercedermos pela sua vida, pedirmos a Deus que gere no seu coração entendimento a respeito da sua missão. Porque eu tenho convicção que Deus quer te usar nessa terra. O Espírito Santo de Deus quer se manifestar através da sua vida, na escola, na faculdade, no comércio, aqui na igreja, na célula, onde você estiver. Existe uma chama acesa dentro do seu coração. Tudo bem que hoje podem ser só fumaças, mas eu creio no poder do Espírito Santo. Eu creio na graça do Espírito Santo, que pode alinhar a sua vida, alinhar seu coração, alinhar o seu entendimento, trazer luz para o seu coração hoje. Pai, nessa hora nós nos colocamos diante da Tua presença, Pai, reconhecendo que o Senhor é o Deus que trabalha para os que no Senhor esperam. O Senhor é o Deus que ouve as nossas orações, Pai, e nós como igreja pedimos que o Teu Espírito Santo possa direcionar meus irmãos aqui hoje, que o Teu Espírito Santo possa trazer luz ao entendimento deles, Pai, que nessa noite eles venham ter os pés lavados pelo Senhor, que eles venham ser purificados pela Tua presença agora. Toca no coração, toca na mente, e que em nome de Jesus a Tua graça, Pai, possa transbordar sobre a vida dos Teus filhos. Clareia agora o entendimento deles, tira todo medo, toda distração, todo sofisma do inimigo, tudo que Satanás tem tentado colocar na mente deles, de incapacidade, dizendo que eles não são capazes, que eles não podem realizar a sua obra. Eu quero repreender agora no nome de Jesus e pedir, meu Pai, derrama ousadia sobre os Teus filhos, coloca uma palavra na boca deles, restaura agora, Pai, o desejo por ministrar a Sua palavra, o desejo, meu Pai, de pregar o Teu Evangelho, o desejo de ganhar almas para Jesus. Pai, leva eles, meu Pai, como missionários, onde quer que eles estiverem. Cuidas, meu Pai, das necessidades deles, derrama sobre eles a Sua presença, guarda a família, guarda a casa, e que em nome de Jesus eles saiam daqui com esse entendimento, meu Pai, que o Senhor cuidou deles, o Senhor protegeu os Teus filhos, e o Senhor escolheu eles para esta noite, o Senhor escolheu eles para esse tempo. E a minha oração, Pai, libera capacitação agora, libera capacidade, meu Pai, libera sensibilidade, cuida da vida espiritual deles, e que em nome de Jesus o Senhor possa abrir o caminho dos Teus filhos, para que eles possam, Deus, ser boca de Deus nessa terra, que eles sejam sal e luz, que assim como o Senhor fez, os Teus filhos venham fazer, ser uma resposta, meu Pai, para essa geração, ser uma resposta para a família deles, e onde quer que eles passarem, o Espírito de Deus possa sustentar os Teus filhos. É isso que nós oramos, meu Pai, em nome de Jesus, amém. Irmãos que vieram aqui à frente, olhem para mim, que Deus dê graça para vocês e use vocês nessa terra. Vai ser do jeito de vocês, dentro das qualidades de vocês, mas Deus tem graça através da vida de vocês. Se ainda que a mente de vocês falasse não dá, não é possível,
é pela obra redentora do Espírito Santo. E vocês podem crescer e dar frutos aqui dentro para a glória de Deus. Amém? Deus abençoe a sua vida. Aplauda o nome do Senhor. Estenda suas mãos para cá em nome de Jesus. Que o grande amor de Deus Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a doce comunhão e consolação do Espírito Santo esteja sobre a sua vida, sobre a sua família e sobre todo o povo de Deus espalhado sobre a face da terra. E a igreja diz: dê um abraço bem apertado na pessoa que está do seu lado e tenha um final de semana muito abençoado, e vai lavar os pés das pessoas que estão ao seu redor.